Opa! Chegamos pontualmente às 8 horas para mais um encontro com temas interessantes, uma abordagem bem legal. Hoje estamos trazendo de volta a minha irmã do coração, doutora Janine, especialista em Direito do Trabalho, que poderá nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas, né? Isso é muito importante. Deixa eu convidar a doutora Janine para que venha conosco participar desse encontro, onde abordamos aí temas variados e hoje especificamente abordaremos questões relativas ao direito do trabalho, as novas medidas. Chegou, Janine, seja bem-vinda. Estou aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estava falando aqui para os nossos amigos, clientes, parceiros, que eu tinha hoje uma ilustre convidada, minha irmã do coração, especialista em direito de família, direito trabalhista. Olha só, direito de família. Se eu falar isso, ela vai ficar brava comigo. Não é a praia dela. A praia dela é direito do trabalho. E ela é top 10, gente. Eu estou sempre falando com a Janine. Janine, me ajuda a entender essas coisas de direito trabalhista, porque eu, como muitas pessoas conhecem, para quem não conhece e que estão vindo a convite da Janine, meu nome é Nancy, eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial, também em direito imobiliário, também em algumas outras questões que não vão ficar, né? Senão a gente fala muito. E hoje nós vamos falar com a doutora Janine, que é especialista em direito do trabalho, que vai nos tirar muitas dúvidas. Vamos trocar ideias aqui sensacionais. Essa live vai ficar gravada, como de costume, 24 horas no Instagram, depois vai para o IGTV, a gente manda para as nossas redes sociais, da Janine, minha, no YouTube, Facebook, enfim, todos os canais aí para facilitar a comunicação. Quem tiver dúvidas, quiser contribuir, porque quando as pessoas mandam perguntas, elas só enriquecem o nosso trabalho, o nosso objetivo de disseminar a cultura, né? Tem uma caixinha com interrogações, vocês podem usar a caixinha para fazer as perguntas ou podem fazer as perguntas nos comentários. A gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas no transcorrer da live. Alguma que tenha ficado depois, vocês podem nos mandar no direct, ou no meu, ou no da Janine, ou no das duas, e a gente vai se falando e vai procurando aí responder a todo mundo. O nosso tema, como eu disse, é direito do trabalho, mas a gente vai focar nessa questão do programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Então, gente, sejam muito bem-vindos, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês. Janine, seja bem-vinda e obrigada aí por mais essa colaboração. Oi, boa noite para todos. Não vou citar o nome de todo mundo, porque senão a gente vai ficar aqui só falando. Mas agradecemos a presença de todos. Agradeço o convite mais uma vez. Espero poder sanar todas as dúvidas, né, que geralmente são várias, como sempre, no direito do trabalho, porque cada caso é um caso, uma vírgula que muda tudo, e aí o pessoal fala, não, mas ontem você falou aquilo. Não, mas muda tudo, gente, não é assim. Mudou. Bom, enfim, mas esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, ele nos trouxe aí as medidas, né, que estão sendo usadas pelos empresários por conta da paralisação das atividades, né, dos sistemas de quarentena. Primeiro, lá no começo, lá em março, quando a gente começou todo mundo ficar em casa, né, eu vou falar, assim, vou dar uma geralzona para todo mundo, para depois a gente pegar e focar nas perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, lá em março, a gente teve a publicação da medida provisória 936, que trouxe as medidas para a gente. Só que ela ficou pendente uns dias de regulamentação, que demorou um pouquinho, mas logo veio a portaria do Ministério da Economia, que regulamentou
o uso, né, e do sistema, que trouxe o sistema bem, né, o benefício bem, né, então todo mundo fala sistema bem. Então, aí, lá nessa portaria, ele colocou que alguns funcionários não teriam direito a essas medidas, e aí gerou uma confusão já terrível, né? Porque os funcionários admitidos até a data da medida provisória tiveram direito, depois os outros não. Mas, enfim, isso daí depois persiste com a lei, né? Depois nós tivemos a publicação da lei que regulamentou a medida provisória, que é a 14.020, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Tá? A lei, ela regulamentou a medida provisória, colocou alguns detalhes que a medida provisória tinha deixado muitas lacunas, então ela complementou, mudou alguns valores, né, para os acordos individuais, mas manteve os mesmos prazos. Um fato que deixou os empresários assim loucos, né? Porque já estava vencendo a suspensão dos contratos e não veio a prorrogação e todo mundo desesperado. A publicação da lei foi em início de julho. E só que a prorrogação ficou pendente de um ato do Poder Executivo. E esse ato do Poder Executivo veio por meio de um decreto que foi publicado depois no dia 13/7. Então, Entendi. Tem que olhar as datas aqui, que são muitas datas, né? Então, nós tínhamos, na medida provisória e na lei, nós tínhamos os prazos de 60 dias para suspensão de contrato de trabalho e 90 dias para redução de jornada com redução proporcional do salário, podendo somar as duas medidas num total de 90 dias. Com o advento da lei, manteve a mesma coisa, os mesmos prazos. O decreto, ele prorrogou esses prazos. O decreto, ele trouxe mais 30 dias para a redução, completando 120, e mais 60 para a suspensão, completando os 120. Então, a soma das duas medidas também dá para se completar 120 dias. Após isso, depois de vencido, quarentena permaneceu, calamidade pública permaneceu, os empresários não voltaram às atividades e houve a publicação do outro decreto, que foi em 24 de agosto, que prorrogou por mais 60 dias as duas medidas, em igual prazo. Então, agora nós temos um prazo final de 180 dias para as duas medidas, que é o que está valendo hoje. Tá? Entendi. E nada, Então, Janine, assim, pode acontecer de mudar a qualquer momento. Porque temos uma salada mista de prazos. De prazos, mas o prazo de legislação, né? Exatamente. Então, assim, os acordos efetuados em cada data tiveram uma fundamentação diferente. Então, primeiro fundamentação na medida, depois na lei com prorrogação do decreto. Então, tudo isso houve essas alterações. É só para enlouquecer os advogados, os empresários, os sindicatos, porque tem uma questão de hierarquia das leis, tem uma questão de prazo, de vigência, de quando começou, de quando prorrogou, e isso deixa todo mundo desvairado, né? Então, qual assim, o prazo máximo que a gente tem para a elaboração de acordos de redução proporcional, de salário, de suspensão de contrato? Se eu não fiz da primeira vez, eu posso fazer agora? Fiz no meio? Como é que está essa bagunça aí? Bom, então, restou definitivo, temos agora 180 dias. A contar lá de trás, da primeira data. Da primeira data. Então, se eu usei 30 lá no início, eu vou poder usar a diferença agora, 160. Se eu usei 60, vou poder usar 120 agora. Se eu não usei nada, eu tenho 180 dias para usufruir. Entendeu. Tá? Então, os acordos, a soma dos períodos, o máximo é 180.
Então, tem que mas ver tem o um que... detalhe, né? Só vale para funcionários contratados até 1º de abril, né? Exatamente. Com o contrato de trabalho lançado no E-Social até 2 de abril. Entendi, até 2 de abril. Tá? Então, assim, os funcionários admitidos depois não têm direito, justamente por ser uma incoerência, né? Porque se eu uso do benefício, da medida de suspensão e redução de salário, significa o quê? Que eu estou com dificuldade, não estou tendo trabalho para os meus funcionários, não estou tendo atividade. Por que eu vou Faz admitir sentido. como funcionário, né? Então, acaba sendo uma incoerência. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Até aí, Porque acho que concorda, bem legal. Porque eu reduzo o contrato do meu funcionário, ele acaba tendo um certo prejuízo por conta de valores, né? Porque às vezes o complemento do governo não chega no valor dele, ou se chega, existe uma diferença de datas de recebimento, e aí eu acabo fazendo isso com um empregado meu já de algum tempo e contrato um novo, quer dizer, não tem nenhum argumento para isso. E se isso acontecer, pode até gerar uma fraude. Você está usando o benefício da lei 14.020 indevidamente. Perfeito. E eu tenho um prazo limite, Jean, para fazer esses acordos? Como é isso? O prazo hoje ele está até o término do estado de calamidade pública. Então, enquanto durar toda a legislação e o Estado federal, né, de calamidade pública, vai manter esse benefício. Então, se isso conta 180 dias, mais ou menos, né? Gente, 6 meses não é igual 180 dias. Quando a gente fala em prazo, a gente faz uma conta, né? 6 meses, então, não. 6 meses não é igual, é quase igual a 180 dias. Mas se eu tenho 180 dias de 1º de abril, mais ou menos 6 meses, eu tenho até outubro, vamos assim dizer, não é verdade? Então, como a gente vê que as coisas estão volta, não volta, ainda meio amarrado, pode ser que a coisa se prorrogue. Até, olha, a doutora Carolina Saltchuk, uma parceira, uma amiga, acabou de comentar que hoje viu uma notícia que deverão prorrogar até dezembro, né? Então, deve ser mais uma emenda. Eu vi no Correio Brasiliense que saiu essa notícia, mas ela não tem nenhum fundamento ainda, não tem nenhuma data de votação nem de publicação, então eu acho que é bom aguardar aí um pouquinho para ver qual será esse novo prazo. Mas eu entendo que pode ser que dê mais aí uns 60 dias, viu? Torcer para que aconteça, porque afinal de contas a economia ainda não se recuperou, os empresários precisam de um fôlego, os trabalhadores precisam da sua renda, então a gente torce para que realmente isso se confirme, né? Mas por enquanto, operadores do direito como nós somos, nós temos que trabalhar com a realidade. Então a nossa realidade hoje é 180 dias, e esperando e pedindo a Deus para que, né, ponha a mão na consciência aí dos governantes para que isso realmente aconteça. E o que a gente acaba usando bastante também para as pessoas que têm aquelas restrições de saúde, né? E são as pessoas que não podem estar aí no enfrentamento. Então, você diminui aí seus trabalhadores internos para não colocar em risco, diminui a jornada realmente na semana, colocar ele em exposição 1 ou 2 vezes na semana só. Porque nós temos várias pessoas aí com problemas de saúde. Não, e a normal. contaminação está aí, o vírus está aí, a gente tem que conviver e prezar pela saúde de todo mundo, né? Faz parte. Cada um tem que fazer sua parte, usar máscara, álcool gel, quando não for possível lavar as mãos, preferencialmente lavar as mãos, tomar cuidado com as medidas de higiene. Não é porque assim está tendo um afrouxamento, onde as pessoas estão começando a voltar naquele ritmo, não diria normal, mas naquele ritmo anterior, começando a pegar jeito, né? Que vai relaxar das medidas e das cautelas. Agora, Janine, a lei do bem, né, como se diz aí, que é o benefício
Bem, emergencial ela exige uma contrapartida aí dos empresários, né? Que é justamente essa da estabilidade, porque se o governo está ajudando, está suspendendo, está colaborando financeiramente, então a contrapartida que o empresário que faz uso desse benefício dá é representada pela estabilidade do contrato de trabalho, não é isso? Explica um pouquinho para a gente sobre esse ponto. a estabilidade ela vem, a lei já prevê a estabilidade para as pessoas que tiveram os acordos, né, de redução ou suspensão, para garantir o retorno desse trabalhador, que depois ele não seja aí dispensado. E essa garantia provisória é uma garantia extraordinária que a lei trouxe, e ela dá a estabilidade de igual período para o acordo que o contrato que o trabalhador teve. Então, se ele teve uma redução ou suspensão, enfim, de 30 dias, ele vai ter uma estabilidade de 30. Então, sempre a estabilidade vai projetar para igual período do que ele usufruiu. E não importa a forma que ele usufruiu, se reduziu ou se suspendeu. A estabilidade se aplica. É a mesma. E, independente que tenha sido também mescla das medidas. Você pode ter usado um período suspensão, outro período redução, soma-se os dois contratos e no final a estabilidade vai dar o prazo total. Tá, e aí o Leandro está perguntando para nós se o direito dos funcionários continua do mesmo jeito ou tem alguma redução. Eu acho que deve ser os outros benefícios que ele está querendo dizer, alguma coisa assim. É, isso mesmo. A lei, ela prevê que você, mesmo você suspendendo ou reduzindo a jornada do seu empregado, você não pode cortar os benefícios que ele recebe. Então, se ele recebe vale-refeição, cesta básica, plano de saúde, um eventual seguro, alguma manutenção, ajuda de custo para a empresa dela, não pode cortar. Tá? A única coisa que não eles não estão criticando é o vale-transporte, porque não tem o transporte, não tem a locomoção. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido. Agora, os benefícios previstos pela convenção coletiva de cada categoria tem que ser mantidos. Tá. Mesmo com o contrato suspenso. E aí a doutora Carolina está perguntando aqui, a Saltchuk, e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ela também. Poderia usar para as grávidas também a suspensão do contrato? Pode, normalmente. Tanto suspensão quanto redução. Aí sim, olha só, estamos interagindo aí nos campos do direito, porque a Carolina faz previdenciário. E aí depois a gente podia fazer uma live ou ela mandar uma dica aqui para a gente, como é que fica a contagem de tempo, né, da chamada carência do INSS nesse período, porque o empresário não recolhe. Ele está suspenso ou simplesmente não paga? Não paga, né, Janine? Não, o empresário não vai pagar. O empregado pode recolher facultativo. Não, se ele não recolher facultativo... Se ele não recolher, não vai ter recolhimento nesses meses. E a empresa não vai ser intimada a recolher, porque a lei garante essa exclusão para ela. Agora, voltando no assunto da grávida, então a grávida ela pode fazer normalmente pelo período da gestação. Mas o que acontece? Se por acaso ela, sei lá, 6º mês, 7º mês, e fez uma suspensão aí de 120, 180 dias, e a criança resolveu nascer, né? E aí, o que eu faço? Eu tenho que pegar essa pessoa, ativar o contrato de trabalho novamente, cancelar... Suspende o benefício, para com o benefício. Cancela o acordo, ativo o contrato de trabalho novamente no sistema do E-Social, e aí vai gerar a licença maternidade. A licença maternidade, aí nós temos são 120 dias, né? A licença maternidade, que no retorno
Se ainda tiver o estado de calamidade pública, o acordo vai poder ser retomado. Se já tiver finalizado o período de calamidade pública, a pessoa vai retornar a trabalhar. Ah, então agora a doutora vai me responder uma coisa. Então, eu tinha uma grávida. Ela ficou 4 meses suspensa no bem. E aí, o nosso rebento resolveu chegar fora de hora. Então, fiz esse procedimento que você falou. Qual o período de estabilidade que ela tem quando ela retornar da gravidez? Porque ela tem uma estabilidade decorrente da situação da gravidez, do parto, e vai somar aquela dos 4 meses que ela ficou no bem. Exatamente. Então, nós temos a estabilidade da gestante, reconhecida na Constituição, que é de 5 meses após o parto, tem que acontecer o parto. Acontecendo o parto, nós temos a licença maternidade de 4, que não se confunde com a estabilidade de 5 meses. Antes da licença, ela teve 4 meses de acordo, certo? Certo. No seu exemplo. Então, nós temos 5 meses de estabilidade da gestante e mais 4 do acordo que ela usufruiu antes da licença. Então, ela vai ter 9 meses de estabilidade. A contar do parto. Contar do parto. Dá para ter outro bebê. Dá, com certeza. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Essa nossa imaginação é fértil, mas tem um pessoal aí meio prodígio, né? Fala a verdade. E os empregadores ficam de cabelo, puxando os cabelos com isso, viu? Os que ainda têm cabelo, né? Porque com pandemia, com tudo, recessão, essa coisa toda, quem ainda tem cabelo, né? Acaba de tirar, né? Não, e aí tem o problema da gestante também não poder estar aí no transporte, não poder ter vários lugares que ela tenha restrição de trabalho por conta da quarentena, da pandemia que a gente está enfrentando. Então, realmente é uma situação muito delicada, muito. Ah, legal. Eu vou te perguntar uma que, se você não souber, a gente vai falar para a Carolina responder. Como é que faz com a aposentada? Aposentado pode fazer acordo? Pode. Aposentado pode. O que acontece? A medida provisória tinha essa lacuna, ela não falava nada. A portaria que regulamentou antes da lei, ela dizia que não podia fazer com o aposentado. Por quê? Porque o aposentado não ia receber o bem, o benefício, porque ele já recebe a aposentadoria. Mas a lei inovou, 14.020, ela trouxe a possibilidade de fazer com o aposentado. Só que condicionado ao recolhimento de ajuda compensatória. Então, o salário do aposentado eu tenho que pagar como ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória, ela é indenizatória, então eu não pago encargo sobre ela. Nossa, não entendi nada. Ele vai receber o bem ou ele não vai receber o bem? O empregador vai pagar o salário com outro nome, é isso? Exatamente. Então, para que serve? Para o aposentado? Serve. Não, para o aposentado não. Para que serve para o empresário que tem um funcionário aposentado se ele vai ter a mesma despesa? Ele não tem recolhimento de encargos em cima desse valor, é valor indenizatório. Sairia mais barato, tá? Outra, eu tenho redução de custo meu operacional, porque eu coloco essa pessoa em casa. Então, eu tenho redução de energia, de água. De papel higiênico. Eu descobri quanto a gente economiza com isso. Tá vendo? Foi fazer compra esses dias, né? Foi fazer compra esses dias, né? Voltou. O estoque já não tinha mais nem controle. Quando eu vi, né, até papel higiênico estava faltando. Menina, a gente economizou, né, direta e indiretamente, de muitas formas. Nós estamos brincando aqui para levar descontraidamente, mas foi assim, talvez não tenha sido
ajuda que todos queriam ou que todos precisavam. Foi melhor do que nenhuma, ajudou bastante, ainda tem ajudado, mas não dá para deixar de, né, ter um momento de descontração, né? Agora, Janine, a gente outro dia estava conversando e a Carolina está afim, ó, diz que vai ter que ter vale toalete para os empregados. A gente estava conversando sobre a questão do banco de horas, porque também teve isso, né? Lá atrás, os funcionários que tinham banco de horas, aí podia usar isso para afastar, e aí o negócio foi indo, acabou, né? Como é que ficou esse negócio aí? Então, o banco de horas é uma situação assim delicada, porque na verdade o banco de horas, nós já temos o banco de horas. A CLT ela já prevê, nós temos, com a reforma, já previa um banco de horas. Com a reforma trabalhista, ela trouxe mais duas possibilidades. Então, nós temos 3 modalidades de banco de horas previstos na CLT. Uma por acordo coletivo, outra individual, por acordo individual, e outra modalidade que é o acordo tácito, não precisa nem estar escrito. Mas a medida provisória que trouxe a possibilidade de eu colocar o banco de horas foi a 927. Ela veio antes da 936, antes dos acordos. Foi a medida provisória que foi feita a toque de caixa, porque de repente foi colocada uma quarentena total para todo mundo e ninguém sabia o que fazer. Então, ela trouxe o banco de horas, antecipação de férias, o home office, foi ela que colocou o home office, que é a medida 927. Então, ela não foi renovada, tá? Ela não foi votada. Então, ela perdeu a validade em 19 de julho. Então, nós temos, a publicação dela foi são muitas datas, né, gente? A publicação dela foi em 22 de março, você vê que foi logo na sequência, porque aqui em São Paulo, por exemplo, nós paramos tudo dia 19 de março. Isso. Aí dia 22 de março, quer dizer, foi toque de caixa mesmo, né? Foi colocada. Então, as horas negativas lançadas em banco de horas nesse período da vigência da medida provisória 927, ela, que foi a única possibilidade de lançar banco de horas negativo, vai poder ser compensado agora na sequência. Mesmo, o que não pode mais é fazer o lançamento de banco de horas negativo, porque ela já venceu. Mas a compensação persiste, porque a compensação, ela prevê 18 meses após o término do estado de calamidade. Nós ainda estamos na calamidade. Entendi. Então, só para exemplificar, de 22 de março a 21 de abril, porque a medida provisória são 30 dias, né? Não, mas ela foi prorrogada. Ela foi prorrogada, então... Não dá para brincar. Então, a vigência dela total foi até 19 de julho. Tá, então até de 22 de março até 19 de julho, você podia lançar banco de horas negativo. A partir do dia 20 de julho, não lança mais. Mas o acerto dessas horas, a gente pode fazer em até 180 dias, é isso? Do término do estado de calamidade. Até 18 meses. 18 meses? Nossa, é um prazo bastante razoável, né? Dá para escalonar bem. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem uns sindicatos, né? Que já estão fazendo os aditivos das convenções coletivas e eles estão colocando 12 meses para fazer essa compensação. Entendi. Então, sendo mais favorável para o trabalhador, princípio trabalhista, pode. Norma mais favorável. E se nesse meio tempo acabou a estabilidade, acabou tudo e por alguma razão, claro, razão financeira, que não conseguiu o empresário prosseguir com aquela mesma quantidade de funcionários, ele acaba dispensando o funcionário e tem o banco de horas negativo. Como é que fica esse ajuste? Essa é uma situação bem controversa, né? Nós temos aí entendimentos aí que
de fazer o desconto total e temos entendimentos de não fazer. Nós não temos nenhuma regulamentação a esse respeito e também não temos ainda nenhuma decisão, nenhuma jurisprudência que a gente possa estar nos baseando, né? Então, isso aí é uma situação que vai trazer ainda bastante questionamento futuro. No meu entendimento, desconta da rescisão. Por quê? Porque o funcionário ficou em casa, recebeu tudo direitinho, teve esse banco de horas, né? Que a empresa arcou com tudo, refez todos os recolhimentos, então vai fazer um cálculo dessas horas remanescentes e vai descontar da rescisão. Porque nesse período também não houve uma contraprestação, ele não trabalhou, né? Então, Sim. Não faria sentido não descontar, não organizar isso, né? Muito lembrando que a gente tem, né, um limite de desconto em rescisão, né? Que a CLT prevê o valor de uma remuneração, a compensação de valores até a soma de uma remuneração do trabalhador. Então, a gente tem que ver as verbas rescisórias que ele tem para receber, a somatória desse banco de horas e fazer um ajuste. Tá? Eu entendo pelo desconto, mas temos entendimentos aí, temos sindicatos se manifestando já, então vamos aguardar aí mais um pouquinho para dizer, pode, não pode, talvez. Por enquanto, porque talvez. É cedo para ter decisões ainda, né? Muito cedo ainda para falar em jurisprudência, em decisões dos tribunais, de uma forma mais pacificada. Pode ter aqui uma ou outra isolada, mas nada que você diga que, olha, a tendência será essa, porque já temos inúmeras decisões, não é o caso, né? Então, o que eu estou orientando é que fazer a compensação. Vamos começar a fazer a compensação. Então, nós temos um limite diário de 2 horas, né? Eu posso estar fazendo compensação, não podendo exceder 10 horas. Tá? Então, aí vai ter que ver a jornada de cada trabalhador, se o trabalhador compensa o sábado ou não, para poder ver quanto tempo ele vai poder compensar diariamente, e já ir tentando aí zerar esse banco de horas. Tá? Essas 10 horas é semanal ou diárias, Janine? Diária. Se ele trabalha 8 horas por dia, compensar 10, 18 horas? Não, mais 2. 8 mais 2, não podendo exceder 10. Tá vendo? Quem não pensa trabalhista... mas aí o que acontece? E aí, não esquecendo da compensação do sábado. Então, tem que ver certinho. Cada trabalhador vai ser diferente, porque cada trabalhador tem uma jornada diferente. Então, nós sempre pensamos no limite, ajustando a cada caso concreto, né? Muito bem, muito bem. E lembrando que quem está com acordo em redução não pode compensar banco de horas. E nem pode ser solicitado para fazer hora extra. Nem o mais e nem o menos. Nem mais, nem menos. Então, o funcionário que está com o contrato, na vigência do acordo de redução de jornada proporcional ao salário, não pode ativar a hora extra. Entendi. Muito menos compensar o banco negativo, né? Não pode. Então, tem que esperar esse período para poder ver como é que fica esse banco de horas. Bom, estamos chegando no fim do ano. E quando a gente está chegando no fim do ano, a gente pensa no Papai Noel, pensa no 13º, e aí como é que fica? Aquele meu funcionário que suspendeu o contrato de trabalho, não vou nem falar da redução, porque da redução proporcional, de um jeito ou de outro ele está trabalhando, entendeu? Mas de quem está com o contrato de trabalho suspenso até hoje? Não vai receber o 13º desses meses? O governo vai pagar? Como é que vai ser isso? Pois é. A lei 14.020, ela não fala nada. Mas, assim, pensando, analisando o título do 13º salário, as normas trabalhistas de suspensão contratual e interrupção, fazendo uma analogia desses conhecimentos, entende-se que a suspensão de contrato não vai gerar a contagem do 13º.
Por quê? O 13º, primeiro a gente tem que ver qual que é o fundamento do 13º, né? O 13º, ele é um benefício que o funcionário recebe, 1/12 por mês trabalhado. Tem que haver a contraprestação de serviço. Então, a partir do momento que não houve a contraprestação, eu não vou contar aquele mês de suspensão. Então, exemplo. Exemplo. Eu achei que o governo ia pagar. Como é que vai comprar panetone e o peru de Natal? Vai fazer as contas direitinho. Vai fazer as contas direitinho. Para arredondar a conta, vamos pensar o seguinte: o nosso trabalhador está na empresa desde janeiro, desde o início de janeiro, tá? Para contar que é a vigência aí 2020 completa, né? Porque se eu começar a fazer proporcional, vai enrolar tudo. Então, vamos pensar... Advogado, exceto trabalhista, não gosta de conta. A conta é para advogado trabalhista. Diz a lenda que a gente faz direito para não fazer conta. Eu não concordo com isso. Mas eu nunca a nossa vida. Período cheio, 12 meses, vamos fazer uma continha mais fácil. Faz aí. Então, vamos lá. 12 meses, contrato de trabalho suspenso, 60 dias. Então, nós temos aí 60 dias de não contraprestação de serviço, não vou contar o 1/12 de 13º. Então, esse funcionário... 60 sim, vou dias, contar, 2/12. Um para esses meses, né? Então, no final, esse funcionário vai receber 10/12 de 13º. Janine do céu, quem tiver, como hoje a gente já tem vigor, como eu gosto de fazer conta fácil... vão querer me matar, já estou até vendo. Querida, como eu gosto de fazer conta fácil, quem pegou 180 dias da suspensão do contrato de trabalho é exatamente meio ano, né? 3 vezes 6, 18, 6 meses. Então, ele vai receber metade do 13º dele. Eu jurava que o bem ia compor essa verba também, porque, assim, querendo ou não, isso movimenta a economia, né? Uma coisa já esperada. Sim. Se eu não me engano, tem alguns sistemas de banco que antecipa, por exemplo, a restituição do imposto de renda, antecipa o 13º, e aí... Exatamente. Então, já existe um conflito aí nos entendimentos, né? Nós já temos, da mesma forma do desconto do banco de horas, nós já temos os sindicatos aí se manifestando, alguns não aceitam que seja excluído esses meses da contagem, alguns já prepararam até rescisões aí com essa exclusão. Então, vai depender muito, a gente precisa ver a categoria do empregado, o seu sindicato correspondente, nós temos aí um pessoal também de outro estado, então vai depender muito dessa definição. Mas, via de regra, trabalhista, olhando todos os princípios, não tem direito, porque não houve... Vamos torcer para que se ocorrer a rescisão não, a prorrogação, vamos torcer para que o governo tenha um olhar para isso, não pensando do ponto de vista do empresário, porque o empresário, de acordo com esses princípios que você está colocando, ele não tem a obrigação de realizar o pagamento. Porém, o empregado, ele conta com isso no orçamento dele, para comprar um presentinho, para fazer uma ceia melhor, e tem aqueles que podem já, inclusive, ter comprometido essa questão, não é verdade? Agora, sim, a mesma situação, o mesmo raciocínio do 13º se aplica às férias? As férias, ela segue regras diferenciadas, né? Então, a contagem para o período aquisitivo, eu entendo que sim. Tá? Mesmo o contrato suspenso, eu conto o período aquisitivo normalmente. Entendi. Agora, o que eu vou ter aí uma diferenciação é no período concessivo. Por quê? Como assim? Porque, então, nós temos o funcionário
O funcionário, após 12 meses de trabalho, ele tem direito às férias. Tá, E o empregador, ele tem o ano seguinte para dar o gozo dessas férias para o empregado. entendi. E quem estabelece é o empregador. Esse Perfeito. período, esse período nós chamamos de período concessivo de férias. Tá, Tá? Então, se o funcionário teve o contrato de trabalho suspenso, eu, empregador, não pude conceder as férias para ele, porque ele estava com o contrato suspenso. Então, não houve a possibilidade. Então, esse período vai projetar lá na frente no período concessivo. Então, se eu tive 60 dias de prorrogação, eu prorrogo o período concessivo por mais 60. E aí não vai me gerar aquela indenização de pagamento em dobro das férias. não, até aí tudo bem, mas e o período aquisitivo? Não, o período aquisitivo, a contagem permanece a mesma. Não prejudica, então. Bom, não prejudica, então, Não, de nenhum dos dois lados. Mas e aquele 1/3 de férias? não, o terço de Normal. férias é normal, quando ele for receber as férias, vai receber normal. Ó, o Ah, nosso amigo Maurício teve uma fala. aplicação aí do um terço diferenciado nas férias, na medida provisória 927, que colocou a antecipação das férias. Aí era um pagamento diferenciado, que já não vale mais, só para quem fez acordo naquela época. Ah, tá, entendi. O nosso amigo Maurício está perguntando aqui, home office, sem paralisação, acho que ele quis dizer suspensão do contrato de trabalho, como podemos compensar o banco de horas? Boa, a gente pode, em home, então vamos lá, fazer duas perguntas em uma. Eu posso gerar em home office hora extra e eu posso compensar banco de horas em home office? Primeiro eu preciso saber se esse home office ele tem uma jornada controlada. Porque o home office eu posso ter uma obrigação de horário de trabalho, uma obrigação de login, logoff do sistema da empresa, como eu posso ter um controle só de entrega de resultados. Então, eu não tenho, eu posso trabalhar à noite, posso trabalhar a hora que eu quiser. Então, primeiro eu Ah, preciso entender se o funcionário tem esse controle. Então, se o entendi. funcionário tem esse controle, então ele está sob o regime de jornada. Estando sob o regime de jornada, ele pode ter tanto a hora extra, como ele pode fazer a compensação. Entendi. Tá? Inclusive, Tá falando aqui aproveitando que o ensejo, aí, tem a aí tá, jornada tem, controlada. então pode. Então pode, porque aí a empresa ela deve fazer esse controle justamente por isso, por um Aham. login, logoff do sistema, ou uma mensagem de um grupo que você tem que entrar todos os dias, você tem que mandar uma mensagem para o seu chefe, ó, tô aqui, comecei, vamos lá, entendeu? Ó, acabei, tchau, viu? Ô, Então, Janine, muito se fala de, né, relacionamento empregado-patrão, o que pode ocasionar algum dano, o que pode ser ofensivo e tal. No home office, como eu demito um funcionário? Eu posso telefonar, eu posso mandar um e-mail, eu mando alguém lá e falo assim, Tó, você está demitido, devolve aqui o computador. E eu estou fazendo essa pergunta justamente porque teve um cliente hoje que me questionou sobre isso, entendeu? E até falei para ele, assiste a live que no finalzinho eu vou perguntar. você pode, né, fazer o aviso por telefone, né, ou eletrônico, WhatsApp, e-mail, mas depois você vai ter que marcar uma data para a pessoa comparecer na empresa, normal, para fazer tanto a entrega dos documentos quanto a assinatura dos documentos, né? Eu não posso Porque, mandar um motoboy, olha, estou mandando um motoboy entregar os documentos, retirar os equipamentos. não, só se a pessoa comprovar que realmente está impossibilitada de vir até a empresa. Tá? Eu sempre Então, chame a pessoa para vir até a empresa. então, esse é o detalhe, não chamar e o recado foi exatamente esse. É. Amiguinho, você está fora, amanhã o motoboy passa, vai te levar os documentos para assinar e você entrega os seus equipamentos. E precisa ver aqui o que aconteceu também, né? Porque deve ter alguma situação aí diferenciada para isso ter acontecido, né? Dessa Entendi. forma, né? Mas não é a forma adequada
para essa comunicação? O que você recomenda? Eu não aconselho, eu não É. aconselho. Não, O que você recomenda nessa comunicação em momentos assim delicados, né? De Não, eu prefiro demissão, de chamar o advertência. funcionário, chama o funcionário na empresa, dá um prazo para ele estar chegando na empresa, 24 horas, manda um telegrama, ó, um e-mail com confirmação de leitura. Tá? O telegrama é legal porque é um comunicado oficial. Tá? O e-mail ele ainda tem muita impugnação, porque pode ter hacker, tudo. Então, o telegrama para essas questões ainda funciona melhor. Tá? É eficiente. Então, manda um telegrama para ele comparecer em 24 horas, faz essa comunicação tete a tete, como se diz, né? Ao vivo, porque não dá para saber, tanto tempo a pessoa trabalhou com você, de repente ser dispensada dessa forma, pode gerar até um constrangimento aí, talvez eventual, né? Mas aí precisa ver caso a caso, depende. Analisar o contexto, né? É verdade. Então, né, não dá para. É o que eu falo, não é uma receita de bolo, né? Muda muito. Às vezes a gente dá um prazo, o prazo não é cumprido, aí a gente tem que mudar a estratégia. Mas, Entendi. então, pergunta, a gente acompanha, é melhor fazer tudo certinho. Entendi. E falando em home office, aí com as suas experiências do ponto de vista trabalhista, você tem alguma curiosidade para comentar, alguma situação inusitada de algum cliente que fez alguma consulta que foi sui generis, alguma coisa assim que pudesse ilustrar um pouco dessas dificuldades dessa relação trabalhista envolvendo home office? Nenhuma assim situação estranha, né? O que a gente tem visto agora é muita gente falando que a gente conversou da outra vez a respeito, e aí, acidente de trabalho acontece também no home office. Então, já começou aquelas questões. É onde eu estou trabalhando não está legal, minha coluna já está doendo, eu não consigo atender o telefone direito, então já está me dando problema na coluna. Então, assim, já está começando alguns comentários nesse sentido. Né? Entendi. O Alex está, inclusive, perguntando sobre a estrutura, a infraestrutura para o trabalho home office, computador, internet. Se é responsabilidade total do funcionário, deve ser disponibilizado pelo contratante, é negociado. Porque agora nós estamos com 2 modelos de home office, né? Aquele que alterou o contrato de trabalho tradicional para o home office e o que começou efetivamente em home office, né? Então, explica um pouquinho para a gente, Jean. Isso, então, o home office inicial, quando ele vem lá do início da contratação, então existem as negociações, né? Então, a empresa fornece em troca de uma contraprestação, então tudo depende dessa negociação inicial. Mas, a partir do momento que o empregador estabelece a casa do funcionário como seu local de trabalho, ele tem que dar o material para que o funcionário exerça a sua atividade. Então, mesmo numa contratação inicial, e muito mais agora, nesses contratos que foram colocados em home office de um dia para o outro, o empregador tem que fornecer todos os meios. Tem que dar o computador, se tiver que ter cadeira, tem que dar, telefone, celular. Se a pessoa não tiver internet, vai ter que ver internet na casa da pessoa. Então, essa mudança aí brusca tem que ser resolvida por conta do empregador. Entendi. Não, eu lembrei do Wesley agora, né? O Wesley trabalha com a gente, ele leva nós temos 2 dias presenciais, né? Aí ele leva o aparelho do telefone também para casa. E quando ele vai nos 2 dias presenciais, ele leva de volta para o escritório um trambolho, mas ele diz que é muito melhor, que ele se sente mais confortável. Então, a gente faculta essa possibilidade, né? E cadeira, essas coisas. Leva a cadeira, leva o notebook embaixo do braço e tem que fazer. Então, essa responsabilidade ficou por conta do empregador agora mesmo. É verdade. É que é uma troca também, né? O funcionário carrega e o empregador fornece, e aí os 2 juntos conseguem
manter a atividade, né? E manter o para a ritmo, gente né? poder passar essa fase, né, Janine? Sim, Eu acho que vamos está perto passar, do fim, mas a gente está se adaptando, está se organizando e juntos a gente consegue, não é verdade? com certeza. Vai passar loguinho. Loguinho, aí vai ficar tudo esse monte de coisa para resolver depois, para dizer quem descontou, quem não descontou, quem compensou, quem não compensou. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Logo, logo começa, né? Quando as coisas começam a se resolver, também começam a aparecer alguns conflitos, e aí a gente vai perceber quais são os entendimentos, e assim caminha a humanidade. Exatamente. Isso mesmo. O que Ah, é que o Maurício legal. está falando? Cuidar da ergonomia. Isso mesmo. Ergonomia é É essencial. essencial, exatamente, né? Não termos aí as LERs, né? Se As bem que tem doenças gente que já tem ocupacionais. LER antes do home office. Eu, por exemplo, né, eu tenho LER. Então, eu não posso, por exemplo, falar, não, depois que eu comecei a trabalhar em home, não, não, isso aí eu já tinha, já é de Com certeza. estimação, né? Então, não Ah, adianta, não mas funciona. a maioria deles vão falar que foi o trabalho que aumentou, pode ter certeza. Foi a Mas aí vamos atividade ter os que nossos aumentou. peritos para fazer os exames, as apurações. Depois vamos ter o perito contador. Eu vi o Daniel entrando aí. O Daniel é perito contador, presta trabalho lá para a gente. Também vai acabar colaborando com a gente, né? E É, aí os advogados é. acabam tendo essa colaboração para preparar esses cálculos que são assim, meu Deus, né? Daqueles. Verdade, verdade. E Ah, os trabalhadores, tudo em ordem, dos clientes, tá tudo caminhando. Os seus, já tá 3 vezes na semana no escritório. não, duas. Nós estamos 2 vezes no presencial e os demais dias em home office. Nos dias presenciais, a gente alterou o horário de entrada e saída, justamente para evitar o pico do transporte público. O trânsito ainda está mais ou menos controlado, né? Mas essa questão do transporte público, esse tipo de aglomeração, preocupou bastante. E eu acho que está funcionando, está dando bastante certo, porque você vê gente, tá bom, a gente não fica se beijando, se abraçando, se agarrando, mas você começa a ver gente diferente, não é É, só as mesmas pessoas. Eu amo minha família, eu amo minha família, mas, gente, vê todo dia a mesma cara, pelo amor de Deus, bom, vamos socializar, nem que seja mantendo a distância, né? E como é que está o teu escritório? Já voltou todo mundo? não, tá. Já estamos em plena atividade, a contabilidade, nossa parte do jurídico, tá todo mundo aí trabalhando e muito. Usando Principalmente aí, máscaras, né? Usando máscaras, álcool é, gel tudo a contento, bastante. bastante, tudo a contento. É isso Mas aí. estamos vendo, mas o home office está ajudando bastante, melhorou muito, né? Vai permanecer por um bom tempo. Está todo mundo implantando aí de uma forma mais presente. Os próprios sistemas estão melhores, né? O pessoal de TI está trabalhando bastante também para implantar tudo isso Eu fico e com o meu organizar. coração dividido. Eu confesso que eu fico dividida, porque assim, eu gosto de ir para o escritório, eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto muito, você sabe que eu amo o que eu faço, mas assim, eu também gosto de trabalhar em casa, é prático. Você levanta, se arruma, pronto, você está no seu escritório, acabou. Não tem trânsito, não tem meia hora, 40 minutos, uma hora para ir, meia hora, 40 minutos, uma hora para voltar. É, Exatamente. De muito então, mais. assim, eu acho que essa mescla é bem legal. O Sérgio está falando, ó, por isso que eu estou no escritório. Ah, meu Deus, quem não te conhece, né? Mas eu acho que essa mescla, sempre que for possível, é saudável para todo mundo. Eu gosto muito e eu acho que é uma receita que vai ficar para sempre, entendeu? Ah, Vai também. ficar para Com sempre. certeza. Com certeza. Mas é isso, Então, querida. Estamos chegando ao fim aqui. Eu acho que a gente respondeu
a todas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguém que passou. Gente, se passou alguma pergunta que a gente não respondeu, por favor, Manda pra pode mandar gente. no direct, a gente vai fazer questão de responder, de colaborar, de esclarecer o que a gente não souber, porque não sabemos de tudo. A gente vai pesquisar para levar a melhor resposta, a melhor solução. Eu sempre digo, isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, onde a gente troca ideias, troca conhecimento e procura colaborar um pouco com todo mundo. Eu queria agradecer a todos que se dispuseram a dedicar o seu tempo, a participar aqui com a gente, que contribuíram, que deu um oi. Eu não estou falando os nomes, porque senão eu falo de um, não falo do outro, o povo fica bravo comigo. Então, não, eu vou falar oi, geral, valeu, geral. Exatamente. Sintam-se abraçados. Agradeço a todos muito. Agradeço a Janine, que veio aqui dedicar o tempo dela, né, para transbordar esse conhecimento trabalhista e enriquecer um pouco mais o conhecimento de todos nós. Muito bom estar aqui sempre aqui contigo, né? Não tem nem palavras para falar. E vendo aí, né, o pessoal legal aí, todo mundo com a gente aí assistindo. Espero que deu para entender aí alguma coisa, já deu para esclarecer, né? Arrumar algumas confusões daí para frente. É verdade, Jana. Então vamos ficando por aqui, porque também nosso tempo está acabando. Faltam pouquíssimos minutos e a gente não pode estourar o tempo, porque senão não grava, e aí a gente já sabe que é toda aquela dor de cabeça, né? Então, gente, um beijo para todos, agradeço muito e mais uma vez, Jana, obrigada. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente.